Pronto, Então, fala. gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, desse processo de escolarização, Machacali, e do projeto, né, que eles falou lá do projeto que está ajudando a trazer a floresta de volta, é o projeto Ramri Terra Viva, é H, né, é isso aqui, tem o Instagram lá, assim, ó. Pode botar aí no chat, Vanessa. Ramri Terra Viva. É isso. Como é que faz? Arroba, peraí. E siga lá, viu, gente? À medida que quando vocês fazem isso, vocês ajudam demais os Machacali a manter esse projeto. E é muito legal também. Todos os dias sai alguma coisa. Bom, então podemos continuar? Posso só, antes do Alex começar, eu queria... Eu ia perguntar uma coisa que eu ia perguntar para eles como é que são os números em Machacali, para ele contar. Mas, enfim. Tá. Eu vou ver se eu acho aqui, porque tem até uma foto muito legal dele dando aula, né, dando aula para as crianças, ensinando números, né? Na língua tem os números, mas as práticas mais evidentes, assim, que a gente consegue reconhecer mais como matemáticas, elas são muito poucas, né? Não tem tanta demanda, porque é tudo muito articulado. Agora, tem as práticas de fora mesmo, que eles pedem muito e a gente trabalha muito com eles, que é essa questão da relação, né, de comércio, dinheiro, controle bancário, isso aí sim, mas aí não é na língua, não, é no português mesmo. E que eles têm que aprender como uma forma de proteção, né, até. Sim. Eu vou ver se eu acho a foto aqui e mostro para vocês no final. O quadro é muito legal até, como é que eles vão misturando mesmo, né, com os símbolos da própria cultura. Legal. Bom, gente, pode... Eu queria, antes de passar para o Alex, fazer um comentário muito rápido, assim. Sim. E aí o Alex, se quiser, pode até comentar isso também, que eu vou falar. Que é o seguinte, a gente fala, pessoal, acho que é importante entender isso. A gente fala de educação escolar indígena, assim como a gente fala de educação escolar quilombola, mas na apresentação do Damião fica muito evidente que no povo dele, assim como em outros povos originários, a educação não acontece só na escola, né? A educação acontece na floresta, na casa de cantos, etc. Em outros lugares são lugares de aprendizagem, não é só na escola. É um lugar de aprendizagem como a gente está acostumado a pensar na cultura branca ocidental, né? Que é o lugar, a pessoa só aprende na escola, como se outras coisas que acontecem na vida não fosse aprendizagem. Mas, mesmo assim, por que a gente fala de educação escolar indígena? Porque a gente precisa falar sobre isso, porque existe uma legislação, a educação escolar indígena, assim como a educação escolar quilombola, segundo a lei, são modalidades de educação especial. Isso precisa existir para garantir uma educação diferenciada, que a gente chama, para garantir que nas escolas públicas do Estado, município, etc., que são identificadas como escolas indígenas, elas têm um currículo diferenciado. Elas têm um currículo que incorpore aquela cultura. Então, a ideia de educação escolar indígena vem para garantir que as escolas institucionalizadas, né, assim, estaduais, municipais, as escolas públicas, não falem nos seus currículos só da cultura do homem branco, falem também da cultura daquele povo. Então, isso é uma prescrição legal. As escolas, né, em lei, as escolas indígenas têm um currículo diferenciado, que a gente chama, assim como as escolas quilombolas. Por isso, a gente fala de educação escolar indígena.
Então, isso é um lado que eu acho que vocês precisam, como professores e professoras de formação, precisam conhecer. E o outro lado, que eu acho também é muito importante, é o que nós podemos aprender com a educação indígena para levar até para outras escolas, que não são necessariamente escolas indígenas. Então, algumas coisas que o Damião falou acho que são muito importantes. Primeiro, é o reconhecimento do saber que não está na escola. Como ele falou, o saber da floresta, saber da cultura, da casa, de cantos, etc. Que isso também é uma coisa valorizada. E na cultura ocidental, muitas vezes, não é. Né? Assim. E outra coisa que eu acho que é importante é que a organização escolar deles, assim, a educação deles, melhor dizendo, não parte da disciplinarização. Ela parte daquilo que a gente tem que saber. Então, a separação em disciplinas, o que é matemática, o que é ciência, o que é história, é uma coisa do modelo de escola eurocêntrico, né? E a gente fica muito preso nisso, né? Assim. Então, eu acho que é legal vocês prestarem atenção na fala deles para pensar o que vocês podem aprender com a educação indígena. Então, essa flexibilização, a gente não ficar tão preso na disciplinarização, é uma das coisas. E o reconhecimento de que existe uma educação que não acontece na escola e que essa educação também deve ser trazida para dentro da escola é outra coisa. Vanessa e Alex, querem acrescentar? Não, eu acho que é isso, e pensar que a educação, né, na escola é para a vida, né? E para as diferentes vidas, né? O que se vai, as vidas, o que as pessoas vão, né? A gente não pode pensar que a escola pode traçar o caminho dos estudantes, né? Então, assim, olha, tem que fazer escola para entrar para a universidade, tem que fazer escola para poder arrumar um emprego, quer dizer, todos esses são alguns das palavras-chave que vão, né, entrando nesse tipo de sociedade, que é a sociedade do capital, a sociedade do consumo, e não pensar, né, que o aprendizado ele tem outros caminhos, né? Não é só esse caminho né, do mercado, da competitividade. Então, eu acho que... E tem algumas falas que a gente fala assim, você tem que estudar para ser alguém. Como se você já não fosse alguém, né? Assim, e esse ser alguém, muitas vezes, se encaixar no mercado, justamente. Então, a gente tem uma escola desconectada da vida, né? E a escola que o Damião relatou é uma escola entrelaçada com a vida, né? É interessante que eu, né, já fui em várias outras, mas é quase uma contradição. Você chega lá, você tem, às vezes, no quadro, assim, um quadrinho de horário que a inspetora prega, né? Mas como praticamente as escolas são familiares, então aquele horário ali é uma ficção, né? É uma peça de ficção, porque se todo mundo levanta 5 horas da manhã, junta ali, 8 horas da manhã já aprendeu, vão para o rio, vão para o viveiro, vão fazer isso. Então, assim, essa é uma outra, né? Uma outra organização. Uhum. Domingo, sábado, se é domingo, se é de manhã, se é de tarde, isso aí, né? É no tempo que as pessoas fazem as coisas. Uhum. Se vai ter férias, se não vai ter férias, isso aí, assim, né? É muito autônomo. Isso, legal. Um dos problemas da Escola Machacali, que até hoje o Estado não reconhece, né? Com certificação, porque eles não recebem certificado até hoje, a gente fica nessa briga. É porque uma das coisas que os inspetores falam é que chega lá nunca vê aula. E não identifica outras práticas como aprender, né? Nunca vê aula. Então, assim, realmente é a hora que senta para escrever, é a hora que... Mas isso não acontece exatamente de 7 às 11, de meio-dia às 4, que é diferente de outras escolas. O Alex vai até colocar, porque são outras demandas, outras realidades, né? A realidade de Machacali é muito diferente da realidade de Pataxó. Então, eu acho que os exemplos que o Alex né, traz, eles talvez até dialoguem mais, né, com o grupo aí. Eu quis trazer o exemplo Machacali para a gente pensar que
essa organização, né, que a escola da cidade tem, é uma construção cultural. Uhum. Não é o modelo de escola, é um dos possíveis. Exato, não é a única possibilidade, é isso que a gente tem que aprender. Vai lá, Bom, Alex. vamos lá. Então, né, como a professora Vanessa já acabou abordando, né, o nosso povo, o Pataxó, ela tem uma dinâmica, né, de ensino, que ela foge um pouco dessa realidade do povo Machacali, né? O nosso povo Pataxó, a gente está aqui no extremo sul da Bahia, né, no litoral aqui da Costa do Descobrimento do Brasil, assim como a história diz, né? Que é para o nosso povo, a gente não considera como descobrimento, né? Devido à história que todos já conhecem, né? Só é importante, a gente preste atenção nisso que ele está falando. A gente nunca deve usar a palavra descobrimento, tá? Ou usar sempre entre aspas, como o Alex falou, porque não é descobrimento, né? Assim, essa terra já era habitada, já tinha cultura, já tinha gente. Descobrimento é de uma terra vazia, né? Então não é descobrimento, não é para falar isso mais. Certo, Alex? Exatamente. Então, desde 1500, a gente tem esse contato. Nosso povo, infelizmente, foi obrigado a ter esse contato, a continuar com esse contato, né? E a gente tem até o nosso dilema, né? Que o povo Pataxó é um povo guerreiro, é porque resistiu, né? Diante de toda essa colonização, né? Essa possível descoberta e nos querer oprimir, né, e tirar o que era nosso, né, o que é nosso, no caso é a cultura, o nosso idioma, a nossa tradição. Então, a todo tempo, o nosso povo ele vem brigando contra isso, né, de sempre manter, de sempre resguardar do que o seu povo sempre acreditou. Né? E o povo Machacali ele foi um pouco mais resguardado com relação a gente observa na fala do Damião, né? É um povo mais escondido, né? Quando eles ouviam qualquer movimento, então eles sempre iam refugiando. E diferente do nosso povo, né, que infelizmente estava ali logo na costa, está aqui ao litoral, então a gente recebeu toda essa colonização, né? Então o nosso idioma, por um tempo, fomos forçados a não falar, né, práticas que é do nosso povo, que muitos dos nossos anciões também foram forçados devido ao processo de aldeamento, ao processo de exploração de terras, principalmente, né, da evolução, assim como eles dizem, né? Então, assim, a gente está ali numa região no qual a gente enfrentou muito disso. E então o português para nós ele chegou muito antes, né? Apesar que a gente fala ainda o nosso idioma, a escola, mais uma vez, teve um papel fundamental de fortalecer a nosso idioma, mas o Então, português, assim como vocês se foram pode perceber, proibidos. Vocês foram proibidos de falar o idioma de vocês. por um tempo fomos proibidos, né? Pela represália, pela forma em que o nosso povo vivia. Então, fomos obrigados a seguir uma forma que o nosso povo ficou meio com medo de continuar praticando e ser dizimado, como outros povos foram, né? No litoral baiano, aqui na Costa do Descobrimento, tinha vários outros povos. O Machacali é próximo de nós, é nosso parente também, próximo, do mesmo tronco linguístico. Mas, além dos Machacali, nós temos os Malalis, que hoje é um povo extinto, os Camacães, os Malalis, enfim, eu tenho outros e outros povos que também convivia com o nosso povo na região, que por se resistir, acabou que sendo extinto, né? E não tem mais, né, esses povos na nossa região. E a gente conseguiu, por refugiar, por se enturmar, a palavra não é enturmar, mas a gente conseguiu, dentre essa evolução, de alguma forma, sobreviver. E uma delas foi deixando, de algum momento, praticar certas práticas nossas e falando em português para poder se adaptar na região. Bom, esse é um contexto histórico que é muito grande,
mas só para apresentar para vocês o porquê que ainda o português a gente consegue falar bem melhor do que o povo Machacali, né? Mas também a gente não deixa de falar o nosso idioma, assim como eu me apresentei no início. E, diante disso, né, a colonização, mais uma vez, ela entrou na nossa comunidade, no nosso povo, e a educação, ela no início, né, quando chegou para nosso povo, isso aí mais uma vez reforço a fala do professor, a educação escolar, né, de seguir aquele modelo padrão que é ocidental, né, que é eurocêntrico, de ter uma grade curricular, que tem que ter um horário, que tem que ter separado por disciplinas. Infelizmente, ele foi imposto na nossa escola, né? De uma forma em que os nossos mais velhos, aquele que teve a oportunidade de estudar, aprendeu dessa forma. Por quê? Quando eles aprenderam a ler e escrever, com a chegada da FUNAI na época ainda, quando ela passou a ser, a nossa aldeia passou a ser reconhecida, e ser reconhecida há pouco tempo, né? Pela FUNAI. Isso lá em 78, quando a educação, de fato, a escola indígena chegou. Isso, quem veio a ensinar aos nossos parentes foram pessoas não indígenas, né? Então, eles tinham uma grade padrão que tinha que seguir todos esses critérios no qual muitas escolas convencionais utilizam. Então, a partir daí, esse modelo acabou sendo implantado e sendo enraizado dentro da nossa escola. Isso eu estou falando da educação escolar indígena, né? Mas como assim como o povo Machacali, a nossa educação indígena ela nunca deixou de existir, né? Que a nossa educação indígena, assim como o povo Machacali, é de você acompanhar ali os nossos pais, os nossos avós, aí para a roça, né? A fazer um plantio, a gente ir ali no mangue, moramos no litoral, então nós temos mangues, manguezais, então para a gente ir no mangue junto com nossos pais, nossos avós para coletar o marisco, para poder se alimentar mesmo durante o dia, durante a noite. Então, são conhecimentos que é cotidiano, né? E esse ensino ele começa a partir do nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente já começa a aprender essa educação já com os nossos pais e os nossos avós. Então, hoje, eu, apesar de ter uma formação, graduação, eu sendo aluno hoje da pós-graduação, fazendo mestrado, mas o meu conhecimento, a minha formação principal foi de saber qual maré ela tá boa para mim no mangue pegar o marisco, para qual fase da lua, assim como o Machacali tem, né? Qual fase da lua eu consigo tirar uma madeira para mim fazer uma casa, ou qualquer outro um artesanato, quando a gente usa. Qual maré é boa para mim pescar no mar, ou qual maré é boa para mim pescar lá nas pedras, né, que a gente chama nos arrecifes, daqui em frente à aldeia. Então, são conhecimento que ele é passado em geração. Meu pai vai me ensinando de que, hoje a lua tá crescente. Bora lá na praia, bora pescar, bora pegar um polvo, bora pegar um ouriço. É porque a maré, na lua nova, a maré, ela tá grande, né? Então, quando a maré tá seca, as pedras ficam todas de fora. Então, é o momento em que a gente saca mariscar. Da mesma forma, é o mangue. Como a maré seca bastante, então a gente tem possibilidade de pegar mais o marisco no mangue. O caranguejo, a lambreta, a ostra. Então, são conhecimentos que os nossos pais vão passando para a gente. Então, a gente não consegue distinguir assim, não. A educação, ela só é a partir, assim como o Machacali, a partir dos 4 anos. Não é a partir dos 4 anos. O nosso conhecimento ele é desde quando a gente nasce. E mesmo a gente entrando na escola, né, com esse padrão de separado por disciplina, separado por série, mas o conhecimento indígena ele é constantemente sendo passado, né? E assim a gente vai fazendo. Então, tem algumas fotos que eu selecionei para ilustrar um pouco da minha fala com um pouco da prática que a gente utiliza. Que mesmo que a gente utiliza
das normas em que a secretaria impõe, o município impõe, né, de seguir um horário, de seguir de separação por disciplinas, mas a gente também tem o nosso jeito próprio de trabalhar, né, na verdade, não é nem excluir esse modelo, mas se adaptar e trazer do nosso jeito, de que forma a gente pode estar trabalhando sem que a gente fuja da nossa realidade. E acho que ampliar esse modelo também, né, Alex? Isso. O Alex, eu acho que antes de passar as fotos, seria importante você contar um pouquinho como é que vocês fazem essa virada, né? De uma escola que era um modelo, né, totalmente colonizador, como é que vocês se apropriam e muda a chave para um modelo que vocês mesmos criaram? Alex, eu queria contar uma historinha que eu aprendi recentemente. É bem rápido. Posso falar? Você prefere continuar? Eu falo depois. Por mim, tanto faz. Não, acho que é bom que a gente não perde a dinâmica, né? É bem rápido. É porque o Alex está falando muito da imposição desse modelo escolar. Então, como eu estava falando agora há pouco, o que a gente pode aprender com a educação indígena, né? A educação indígena é uma educação, existe educação escolar indígena, mas a educação indígena está para além da escola, né? Como o Damião falou e como o Alex está falando agora também. E esse modelo escolar que a gente pensa como a única possibilidade, né? Então, a gente está aprendendo que existem outras possibilidades de educação. Esse modelo escolar ele foi imposto pelo colonialismo, né? Assim, como o Alex acabou de falar. E o colonialismo, a gente vai discutir colonialidade também algumas aulas para frente. O colonialismo ele tem uma característica de considerar todas as outras sabedorias como inferiores. Então, quando o colonizador europeu branco chegou aqui, ele já olhou aquela cultura que existia aqui como uma cultura inferior, né? E a gente tem que desaprender isso. E aí o que eu ia falar é que recentemente eu aprendi com um colega aqui da universidade, professor de física, que é o Wildeu Moreira, que é colega aqui da física. Ele contou o seguinte: olha só que incrível, que quando os colonizadores europeus chegaram aqui no Brasil, nessa terra, né, os indígenas já sabiam, aí tem a ver com o que você estava falando, Alex, os indígenas já sabiam que a maré tinha uma relação com a lua. E os europeus não sabiam disso. Os europeus achavam que a maré, sei lá, que era não sei o quê. Mas os europeus, na ciência europeia, eles não sabiam que a maré era determinada pela Lua. Então, quando eles chegaram aqui, eles julgaram essa sabedoria dos povos originários, dos povos indígenas, como uma crendice. Porque eles pensaram assim, eles consideram a Lua como uma divindade, então isso é uma coisa, uma crença, não é uma sabedoria legítima. Assim. E, na verdade, nesses pontos, os indígenas estavam mais avançados do que os colonizadores. Isso eu achei muito assim, expressivo esse exemplo. Há pouco tempo que eu fiquei sabendo disso, não sei se vocês sabiam. E eu achei muito expressivo de como a gente julga uma coisa que é inferior, que pode estar pensando uma coisa que a gente nem pensou. Né? Era isso que eu ia contar. Vai lá, Alex. Certo. Então, e aí, reforçando a minha fala, né, de acordo com o que Vanessa acabou me lembrando, né, para a gente passar para vocês, referente a partir de quando a gente começou a mudar esse padrão, né, de ensinar na escola, ter a escola, a comunidade. Nós, hoje, como a Vanessa falou, a gente somos ex-alunos do FIEI, né, formação e tal. Mas na nossa comunidade tivemos professores indígenas que tiveram um grande esforço de concluir, né, o ensino médio, fazer um magistério antes de nós, na verdade, antes da gente ter a nossa formação. São professores mais veteranos que eu na época, né?
E então eles tiveram que sair da aldeia, como na aldeia, na época, só era ensinado até a quinta série, né? Pelos professores da FUNAI. Então, não tinha mais como seguir com os estudos. Então, muitos indígenas tinham que sair da comunidade para poder estudar fora, né? Em cidades vizinhas, no nosso caso, de Porto Seguro, e outras cidades mais próximas. Então, quando esses alunos, teve alguns que conseguiram sair da comunidade, outros permaneceram, então, ali eles voltavam a estudar de novo, para não ficar parado, voltavam a estudar de novo a primeira, a quarta, a quinta série, que era conhecida antes, né, pelos professores não indígenas, e outros conseguiram avançar. Então, esses professores que conseguiram avançar, saíram da comunidade para poder adquirir o estudo. Aí eles, com o tempo, eles retornaram depois que conseguiram fazer um magistério, né? Magistério indígena apto para dar aula, né? E quando eles retornam já com essa perspectiva, né? De que mesmo que a gente precise aprender a ler, a escrever, mas a gente tem que muito que valorizar o que os nossos pais sempre ensinam, né? Então, a partir daí, quando o professor, os primeiros professores indígenas, quando ele passa a ter uma capacitação e volta para a comunidade, isso lá já em 92, 95, 98, isso na nossa comunidade. Então, a partir daí, os professores já começam a ter uma visão de que a gente precisa ensinar a ler e escrever, mas também fortalecer ainda mais o que é do nosso dia a dia. Isso devido à formação de magistério indígena que eu tinha, né, no Estado. E isso se fortalece com a nossa formação no FIEI. Né? Quando a gente sai do nosso formação na comunidade, né? Isso mais para frente, a gente já consegue, já devido à conquista da liderança, já ter já o ensino completo dentro das comunidades, isso já há muito tempo depois. E isso fortalece ainda mais quando a gente vem para o curso do FIE e vai começar a trabalhar essa formação intercultural para educadores indígenas, fortalecendo, né, essa prática no qual os nossos professores faziam, só que faziam de uma forma mais acanhada, digamos assim. Né? Então, a partir da nossa formação, com a orientação, né, de parceiros, a gente acabou fortalecendo ainda mais esse novo modelo de ensinar, né? Que apesar que, bom, ensinar para o não índio, né? Eles, no caso, a nossa briga hoje é muito com a Secretaria do Município, porque para eles, a forma que os machacarenses faz lá para o município também, aqui, para eles não ensina. Então, quando a gente traz o nosso conhecimento para a comunidade, da forma que um pai ensina a pescar, a plantar, então, para eles, para muitos na secretaria, dessa forma não ensina. Você tem que ensinar quando você está na sala de aula, quando você está seguindo o horário, ou o professor de português, ou o professor de matemática, de história, está ensinando, né? Mas aí a gente passou a mudar esse modelo de ensino quando a gente fortalece a nossa formação. E aí todos os professores indígenas passam a assumir o controle da escola, né? Que até então, a professores da nossa comunidade eram o não indígena, né? Que era capacitado para dar aula, assim eles diziam. E então, como a gente não tinha uma formação, eles não aceitavam que a gente atuasse como professor. Então, depois que a gente já adquiriu a formação, que todos os professores indígenas passou a assumir, a ter o controle da escola, aí fortaleceu ainda mais, né, a forma, essa dinâmica de ensino, trazendo, fortalecendo as nossas práticas, que é do dia a dia da nossa comunidade. Quer que passe as fotos agora para você Sim, explicar? professora. Deixa eu ver se vai Sim. dar certo aqui. Acho que está até melhor. Não sei se a sequência não ficou boa, você me corrige e a gente vai trocar.
Isso. E falando um pouco dessa imagem, né, que como a gente disse, que a educação indígena, ela é além, né, das quatro paredes, além da educação escolar indígena. E essa imagem eu trago para refletir um pouco sobre essa forma de ensino, né, da educação indígena. E quando o nosso povo ele está na luta, né, na luta pelo território, agora a gente está passando um momento muito difícil com relação a essas PECs que estão sendo votadas aí no Senado. Quando a gente faz um movimento para reivindicar a educação, melhoria da educação, quando a gente faz um movimento para reivindicar a melhoria da saúde, então toda a comunidade ela se envolve. Não tem separação se é aluno, se é professor, se é pai ou se é liderança. Então, a luta ela é de todo o povo, de toda a comunidade. Então, a gente passa a não ter uma separação. Não, os alunos da escola não vai fazer isso, ou os alunos da comunidade Barra Velha não pode fazer aquilo porque não é ensino, ou é uma luta que é da comunidade. Então, a gente não tem essa separação. Né? Então, aí é menino, é jovem, é criança, é idoso, então todos se mobilizam para poder fazer esses movimentos de luta, esses movimentos que é de melhoria para o povo e para a comunidade. Né? Então, eu trago essa imagem para poder refletir um pouco disso. Né, que, como o professor já acabou dizendo, né, que a educação indígena é para além mesmo da educação escolar indígena, né, porque nesses momentos a gente não está definindo quem é de primeiro ano, quem é de segundo ano, quem é de nono ano, se o professor é de português, se o professor é de matemática, se o professor é de história. E nesses momentos a gente simplesmente vai para a luta e pode durar dias, semanas, se for meses, se a luta persistir, então todos estão ali envolvidos, né? Acho que é uma forma de... É uma das brigas nossas que, muitas das vezes, o próprio Estado, o próprio município ignora, né, esse modelo essa forma de ensino, né? Que para a gente está preparando também ali a nossa juventude, as nossas crianças para a luta, né? Porque a gente é passageiro, né? Depois de mim vai ter outros. Então, essa luta ela tem que ser, essa forma de lutar ela tem que ser repassada. Assim como eu aprendi com meu pai, assim como meu pai aprendeu com meu avô, assim eu vou passar para o meu filho. Então, eu acredito que essa forma a gente não deixa se perder esse modelo de lutar pelo povo, lutar. Acredito que por isso que a gente resiste até hoje. Professora? Peraí, deixa eu ver como é que eu vou passar, né? Achei. Pode deixar aqui que eu já vou no próximo. Pronto. Passou? Não, ainda não. Não passou? Não está aparecendo para a gente em modo apresentação. Agora Passou. Pois é, por que será, hein, gente? Eu gostaria de perguntar como que funciona a carga horária dessas escolas? Tipo, se são todos os dias de semana, o horário, como que eles medem? Ouviu, Alex, a pergunta? Sim, ouvi. Então, como eu disse logo no início, o Estado, o município, ele impõe, né, essas normativas de carga horária, matriz, de planejamento, no caso de horário, né? Fazemos, nós temos uma distribuição de carga horária para o ensino médio, para o ensino fundamental 2, fundamental 1 e infantil. Só que a gente tem mais por uma forma de mostrar para eles que foi feito. Mas quando a gente faz na prática, eu vou mostrar mais para frente aí, atividades que a gente, em coletivo, em projetos coletivos, que aí a gente não está definindo se é professor de português ou se é professor de matemática no momento das práticas. Então, até a carga horária extrapola, se você for computar
né? Então, nossos projetos, muitas das vezes, a gente ignora até aquela carga horária que é estimada para o professor, no qual a escola não indígena, às vezes, segue, né? Porque, não vou trazer o exemplo do município. Em escola município, tem professor que segue, tem 1 ou 2 aulas, e aí, geralmente, são 50 minutos, por exemplo. Então, o professor entra na sala com 50 minutos, dá uma aula, terminou a aula, vai embora. E não dá praticamente quase o conteúdo que é aplicado, não tem muito aproveitamento. Em nosso caso, não, a gente acaba extrapolando esses momentos, né, de estar seguindo esses 50 minutos, ou o professor tem uma carga horária estimada. Não, quando a gente pensa no projeto, é um projeto coletivo que o professor ele passa, ele entra na sala de manhã, ele entra para desenvolver atividade com o aluno às 7 horas da manhã, e a gente vai até às 10 horas da noite, 11 horas da noite, e nisso a gente meio que ignora essa carga horária, enfim. Tem para poder mostrar para o município e estado que tem aqueles padrão, mas na prática a gente acaba não utilizando muito. Olha, eu não estou sabendo colocar no modo apresentação, então vai ficar meio capenga mesmo. Mas dá para ver. Mas só que não está projetando agora, não. Agora vai projetar. Bom. Peraí. Isso. Está dando para ver? Está dando para ver? Vê se você consegue ampliar um pouco. Sim, agora está. Tá. Agora melhorou. Então, assim como a professora Vanessa falou, né, que a gente gosta muito de fazer as ilustrações por meio de desenho, né? E a gente explora muito isso com a criatividade dos alunos, né? Nós orientamos os trabalhos e aí os alunos eles gostam muito de fazer a arte, né? De ilustrar, de mostrar através da sua arte no papel. E aí essa ilustração de uma atividade no qual a gente desenvolve aqui na comunidade. A gente segue um calendário, né, que a gente chama de calendário Pataxó, onde esse calendário ele está representando as práticas que é desenvolvido na comunidade. Por exemplo, a gente nomeou uma das práticas, o tempo da fartura, por exemplo, né? O tempo da fartura para nós, aqui na nossa comunidade, é o mês de janeiro, é o mês de fevereiro, é o mês de março, abril e maio. Então, nesse período de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é o período em que é o verão, é o período em que a gente tem a possibilidade da pesca com mais abundância, é o período em que as frutas também, em algumas tá mais estando madura, né? Fácil da gente colher. Então, esse período é o período também onde, como a nossa região é uma região turística, né? Beira de praia, a gente usa muito o artesanato, na produção de artesanato, para comercializar o artesanato. Então, nesse período, a gente considera como um tempo da fartura. E tem outros períodos, né? Períodos da chuva, né? Que é um período que chove muito. Aí tem outros períodos que é no nosso calendário, a gente chama de calendário Pataxó, é desenvolvida. E aí a gente traz atividade que é desenvolvida na comunidade, que é no dia a dia da nossa comunidade, para explorar esses conhecimentos que é da escola, né? Conhecimento escolar. Né? Então, nesse período, eu trago essa imagem, nós temos ali, no primeiro quadrozinho ali, são nossos parentes coletando o caranguejo, né? Porque é uma prática que é do dia a dia do nosso povo. E nesse período, o tempo da fartura, é o período em que os caranguejos, a gente chama de caranguejo de andada, que estão andando. É o período em que eles estão reproduzindo, né? Aí é o período que eles reproduzem, eles saem de dentro do buraco e começam a caminhar por cima das lamas, das raízes, e fica de melhor de pegar eles, né? E a gente se alimenta muito dos caranguejos,
Então, é um momento em que, como eles estão andando por cima das raízes, aí fica mais fácil de pegar. E aí, a gente traz essa atividade que é muito desenvolvida por nós. Né? E só lembrando, né, aí a gente teve momentos que o CMBio que eles até impedir, né, essa prática nossa. Não, porque esse período é de reprodução dos caranguejos, vocês não podem estar pegando, chegou até a liderança na época, né, para poder impedir da gente fazer essa prática. Mas foi onde a gente falou assim, olha, o nosso povo, desde que a gente conhece como gente, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, meus descendentes, sempre fez essa prática. E até hoje eles nunca acabaram. E por que agora eles vão acabar? Porque a gente pega apenas para consumir. Né? O que a gente faz, essa atividade de coleta de caranguejo, a gente só pega para consumir ali e depois, só no próximo ano novamente, quando ele começa a andar. E a gente pega os machos depois que ele faz o processo de acasalamento. Né? A gente nem sabia disso. quando o povo do CMBio veio falar isso para a gente nem sabia que era esse período. Para a gente era um momento de que era mais fácil a gente pegar os alimentos e a gente não ligava muito para essas coisas. E nem liga, na verdade. Então, teve isso. E aí é um conhecimento que ele está ali, né? No dia a dia, na prática do nosso povo. Da mesma forma, a coleta da mangaba, é o segundo quadrozinho na frente aí, os meninos fizeram uma licitação, coletando uma fruta, né? Uma fruta da mangaba, aqui na nossa região de Restinga, próximo à praia, e tem muito dessa fruta. Aí, quando ele começa a cair, aí todo mundo, toda a comunidade levanta cedo para poder ir coletar esses mangaba, e aí ali faz suco, ali faz polpa, e ali já comercializa também para outras comunidades. Enfim, é uma atividade que é do dia a dia também, nesse período. Aí, outro lado, aí tem tem aqui essa em azul, que é um barcozinho, que é o período da pesca, né? Também nosso povo conseguiu, né, a utilizar da ferramenta, né, do homem branco, no caso, o barco, né? Esse barco já é uma forma que hoje é utilizada, que muitos chamam aqui de bateira, né? Que antes era utilizada a canoa. A canoa é feita da madeira, de uma única madeira, né, que era cavada, como hoje a gente não utiliza muito, até pela distância de fazer essa canoa, nosso povo optou mais por adaptar, né, pela forma que o homem branco utiliza, né, que é a bateira, que é o bote feito de tábua. E aí, então, eles utilizam dessa atividade de pesca de rede, né, de trabalhar com a rede, que antes também era trabalhado de outra forma. Mas, de acordo com o tempo foi passando, o nosso povo não deixou de pescar e foi se adaptando às ferramentas do homem branco. Né? E a outro quadro é o artesanato. Né? A gente tem uma forma de renda muito forte aqui também, que é o artesanato, e toda a comunidade faz, né, o artesanato para comercializar nas cidades vizinhas. Aqui nós temos o vilarejo de Caraíba, Corumbau, que é muito visitado, né, por pessoas de fora, e aí vem visitar a região e acaba a gente usando esses momentos para poder vender e repassar, né, um pouco da nossa arte para o mundo lá fora. Então, assim, aí a escola, ela fica com essa missão, né, de fortalecer, de não deixar que essas práticas, que é da comunidade, do dia a dia da comunidade, se acabam. Então, os professores, eles acabam trazendo dessas práticas para a sala de aula, ou é ao contrário, quando essas práticas estão acontecendo, os alunos já estão fazendo, né, e aí depois... Tem uma pergunta aqui, posso fazer? Sim, pode sim. Fábio. Na aula passada, acho que o Rafael, né, ele estava falando sobre contextualizar a matéria para o aluno, a disciplina para o aluno, no caso. Lá, na aula que eles passam, eles contextualizam para ensinar o aluno? Ouviu? Sim. Deu para ouvir? Então, aí como eu já acabar já entrar nessa parte, né, da socialização dos trabalhos com o conhecimento escolar indígena, né? A ilustração da atividade de mangue, coleta de mangaba, da pesca
de rede ou pesca de linha, né, no barco, a produção do artesanato, é um conhecimento que é indígena mesmo, né, que está no dia a dia. Então, a gente traz desse conhecimento que é do dia a dia da nossa comunidade e, em algum momento, para poder fazer a relação na escola, né? A gente traz esses conhecimentos que é do dia a dia do aluno e a gente, no momento em sala de aula, socializa. E aí? O que nessa atividade aí da pesca, ou na atividade da coleta do caranguejo, da coleta da mangaba, como que eu vou ensinar, né, o português, né, que hoje, infelizmente, está enraizado no português, a matemática, aí entra a matemática também, que a gente desenvolve um trabalho bem bacana aqui também com as práticas, né, da atividade, do conhecimento da matemática. E a gente socializa esses momentos com o aluno, em momentos em sala de aula, momentos na própria casa da pessoa que faz essa prática, né? A gente vai na casa conhecer, a gente vai até o espaço também no mangue, fazer essas atividades. Enfim, a gente faz esse momento de socialização. E ali tem momento que o professor, por exemplo, o professor de português vai trabalhar seus conteúdos com essas atividades. Aí o professor de matemática também já vê aonde que o conteúdo de matemática em si já começa a fortalecer naquela determinada atividade, né? Que no momento eu vou trabalhar uma geometria, por exemplo, em outro momento eu vou trabalhar ali uma estatística, em outro momento eu posso trabalhar, enfim, N possibilidades de conteúdos que é de conhecimento escolar nessas práticas que é do nosso povo. O que é que passa? Bom, eu acho que eu respondi, né? Ou não seria isso que a pergunta que foi feita? Sim, respondeu. Aí pode passar, professor. Né? Então, aí, no caso, é outra atividade ilustrada para os meninos, né? Momento de socialização mesmo dessas práticas. Aí os meninos coletando, né, o marisco no mangue, como já disse. Ah, tá. Estão vendo o desenho, né? Tá. E aí, partindo de uma prática que é do calendário, que é da comunidade, hoje fortalece, a gente tem um ritual que é feito na nossa comunidade, que é a pesca que é o ritual da lua cheia, né? Como eu disse, o nosso povo ele segue muito as orientações da lua, né? Então, a partir da lua a gente tem a orientação de quando que vai pegar o marisco, quando que vai tirar uma madeira, quando que a gente vai plantar determinada, hoje é chamado de vocês de cultura, né? Mas quando a gente vai plantar uma mandioca, plantar um feijão, então todas essas orientações é através da lua, né, Maria? Então, a lua para nós ela tem uma importância muito grande, né? Até no corte de cabelo, né? Quando a gente vai cortar um cabelo, é através da orientação da lua, né? Porque se a gente corta no cabelo, por exemplo, na cheia, por exemplo, então o cabelo fica muito cheio, cresce muito e às vezes não desenvolve. Aí tem um momento que você quer que seu cabelo puxa a crescer, que ele fica um pouco mais fino, né? Então é na minguante. Então, assim, então você quer que seu cabelo ele cresce, mas não fica muito cheio, então você corta ele mais na nova. Então, são orientações que é passado de geração em geração, mas é através da lua que é orientada. Então, a gente tem um ritual de agradecimento, né, uma cerimônia de agradecimento à lua, devido a toda a orientação no qual ela nos proporciona. E uma delas nesse momento de fazer a cerimônia de agradecimento, a gente tem ali a coleta de marisco, de tudo, para poder, no momento da cerimônia, no momento da cerimônia do ritual, a gente fazer os agradecimentos, né, de trazer os mariscos, do mangue, do mar, trazer o beiju, trazer o cauim, trazer a paçoca. Então, é um momento que a gente faz e envolve toda a comunidade, toda a escola, para desenvolver essas atividades. Então, partindo daí, né, os meninos socializam esses momentos também em sala de aula, né? Ilustrando a forma que ele teve lá no mangue, como é que ele fez, como é que ele pegou, e depois como é que o professor em sala de aula também ele vai estar... que a gente tem momento no campo, né, de fazer essas práticas junto com a comunidade, mas a gente tem momentos de fazer essa socialização em sala de aula,
né? Porque a gente também ensina também nesse modelo, né? De momento de ir na sala, de passar os conteúdos que de cada componente, de cada disciplina, mas fazendo essa dinâmica, esse diálogo com as práticas que é do dia a dia. E essa é uma das práticas. Aí tem mais outras aí, pode passar, professor. Né, essa é uma atividade de pesca, né? Pesca de Alex, outra pergunta aqui. Deu para ver a importância, né, da Lua, né, em toda a educação indígena. Eu fiquei curioso para saber do Sol. O Sol, pelo jeito, não tem tanta importância como a Lua, mas tem alguma importância assim na educação indígena e fora dela também, da educação para tribos? Então, na verdade, o meu povo ele não tem muita... Acredita no sol devido à força, né? Da luz, no caso, é ele que define, né? Acredito que assim como o nome indígena, né? No dia e na noite. Então, a gente tem faz o agradecimento ao sol devido à proporção que ele dá durante o dia. Mas, assim como a lua, não temos muita afinidade de fazer esses agradecimentos, não. Então, o sol, nosso povo não tem muita a fazer uma cerimônia de agradecimento, porque não tem muita relação assim, mais afetiva, né? Acho que respondi, né? Sim. E aí nós temos aí uma atividade, né? Aí nós temos os nossos jovens, né? Que hoje eu trabalho com alguns alunos jovens, né? Na minha comunidade, na escola. Eu sou coordenador já na parte do ensino médio, né? E temos os professores, e a gente trabalha mais com os jovens, diretamente. E aí é um trabalho, uma amostra dos trabalhos que a gente faz, né? Essa é uma atividade de pesca, de bater raiz que a gente faz, é um período que a maré está seca, e aí a gente vai para o mangue, né? No rio, e aí ali a gente faz essa atividade para coletar os peixes. E aí vai bastante gente, porque a gente cerca uma parte do rio, e aí é muita gente para que faz zoada, né? Fazer zoada para poder os peixes ficar agitados e acabar sendo... E aí muitos vão conduzir o peixe para ele vir para a parte onde a gente cercou. Uma atividade bem bacana que a gente faz. E todo período de lua a gente realiza essa atividade para coletar os peixes. Para fazer a muqueca, né? O peixe assado na folha da patiola. Pode passar, professor. Aí a brincadeira com as crianças, né? Na praia, onde muitos ali vão coletar o polvo, vão estar coletando o ouriço, então ali aquela dinâmica da brincadeira ali com os meninos. A gente considera como brincadeira, né? Mas na verdade é um ensinamento mesmo ali, que é prático. Pode passar, professora. E aí a gente tem, né, o espaço de cerimônia, né? Que é o Centro Cultural. Então, esse momento que a gente divide algumas equipes, né, de professores e alunos e comunidade para poder a gente zelar do espaço, né, no momento da cerimônia. Então, ali um vai rastelar, outro vão capinar, outros vão ver o que está precisando, pegar uma lenha, vai fazer uma fogueira, para poder o momento da noite, né, o momento quando a lua nascer, a gente já está ali já aguardando com a fogueira acesa, com os alimentos coletados durante o dia, né, na coleta na atividade do ritual. E aí a gente tem essa função de limpar, cuidar do espaço. Pode passar, professor. Bom, e aí acredito que... Eu acho que tem outra foto, né, que relaciona com outra, professor. Vê se... Esse foi não. Aí pode voltar. Isso. Então, assim, essa foto, ela mais ilustrando essa parte do desenvolvimento da atividade com o ritual da lua cheia. E as outras, eu trouxe como exemplo da forma que o professor trabalha em sala de aula, né? Aí pode começar, professor.
esse é um trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula, quando não estão na prática, né, do dia a dia da comunidade. E aí o professor ele explora dos alunos, né, o conhecimento que é escolar. Nesse caso, é um professor de matemática que ele está trabalhando com os artesanatos, né, como eu já disse, a gente trabalha muito os artesanatos na nossa comunidade, e aí ele está explorando aí uma socialização com os alunos em sala de aula, explorando aí as formas geométricas, as figuras geométricas que contém nos artesanatos. Né? Então, aí nós temos o uratacá, né, que é o cocá que a gente chama. Aí nós temos ali o maracá, nós temos ali uma pulseira, mais em cima ali, ilustrada o desenho dos meninos. Né? O professor explorou isso, a arte dos alunos, para poder eles identificar nos artesanatos as figuras geométricas. Né? Então, eu achei interessante trazer, porque é o momento que os professores fazem essa socialização com os alunos em sala de aula. Também aí, você está me escutando, gente? Eu estou sem saber se eu estou com a coisa. A questão, né, das simetrias, tudo isso aparece aí, né? As isometrias aí. Isso. E aí aí o professor ele trabalha muito desses conteúdos, né, na matemática. A gente explora bastante esses espaços e depois a gente vem para a sala de aula e começa a essa área de diálogo com esses conteúdos, né? No qual a professora já falou, né? Então, aqui a gente trabalha, mais uma vez, a própria simetria, a figura geométrica. Aí, a partir das figuras geométricas, a gente já vai trabalhar cálculo, cálculo de figuras planas, aí identificar figuras planas, identificar figuras espaciais, e aí começar a fazer cálculo, enfim, aí antes disso a gente faz essa socialização. E aí, mais uma vez, é a construção do centro, né? Quando a gente estava construindo o centro, né, que tínhamos um antigo, e aí acabou esse centro antigo, ele ficando velho, e aí houve um acidente, a gente considera como um acidente. Acabou pegando um fogo depois de um ritual que a gente fez, e aí a gente achou que tinha apagado o fogo e não ia se coisar, e aí o vento acabou circulando e pegando fogo na cobertura do nosso centro, e acabou queimando na época. E então a gente sentiu a necessidade de construir outro, né? E aí, não construir outro, todos o envolvido da comunidade, né, pôs a mão na massa para poder construir o centro. E aí entrou nós da matemática mais uma vez, né, que a gente sempre tinha facilidade de fazer os cálculos de quantos esteios ia pegar, de quantas ripas, metros de ripa ia pegar, quantos taubilha ia pegar. Então, fizemos esse trabalho junto com os alunos de fazer esse cálculo, de fazer o número branco chama de orçamento, né? Mas a gente fez esse levantamento do que ia precisar para construir nosso centro, junto com os alunos em sala de aula, e depois todos fomos para a mata, cada aí, só contando um pouco da história, né? Que antes da gente ir para esse espaço aí, a gente aconteceu tudo isso, fomos para a mata, arrancar madeira, fizemos um orçamento de quanto que ia pegar, e aí depois a gente foi construir. Aí tem uma foto aí dos professores, né, construindo na época, aí, os alunos também aí tendo a participação. Depois que a gente fez os cálculos em sala de aula, depois que a gente construiu, a gente aí foi com os alunos também para poder a gente fazer esse reconhecimento, né, de medida, que lá na mata, quando a gente está na mata, a gente não leva treino, a gente não leva fita métrica, é tudo por conhecimentos que os nossos líderes lá iam conduzindo, né? Então, eles falavam assim, ó, vamos arrancar um esteio aí de tantos braços, de tantas passadas. Então, não usavam o termo de metro, né? As braçadas que ele falava, né? Então, eles falavam, ó, tira aí uma vara aí de duas braçadas. A gente ia lá, arrancava, media com o braço assim, ia lá, cortava, e aí ia medindo as outras maiores. E assim, essa linguagem, né? A linguagem que o nosso povo fala, na verdade, né? De braçada, de palmo. Não, pega ali uma vara da altura do umbigo ali para você medir uns esteios ali.
Então, essa linguagem, uma vara na altura do umbigo, é você cortar uma vara, ficar em pé, ver na altura do umbigo, você corta uma vara, para eles ali, é equivalente ali a um. Aí a gente foi fazer depois essa comparação, né? De quanto que valia uma vara na altura do umbigo, quanto que valia uma abraçada, né? Quanto que valia ali um palmo. Então, depende muito da pessoa. Então, eram linguagens que o nosso que estava conduzindo ali na construção do centro, no momento da mata, ele falava para a gente que para a gente ia seguindo e aprendendo ali a linguagem deles, mas quando a gente foi para a prática, fazer essa relação dessa linguagem no conhecimento matemático, escolar matemático, a gente viu que era 1 metro, que era 30 centímetros, que era 20 centímetros, que era 2 metros, que era 3 metros, por exemplo, duas braçadas equivalente, uma abraçada era equivalente a 2 metros, né? A gente foi fazer essas comparações depois na sala de aula. E aí, nisso, a gente fez esse trabalho também junto com os alunos, né? Depois que o centro estava construído, para poder fazer essa comparação do que o nosso mais velho ainda estava falando de palmo, de braçada, e quantos metros que estava equivalendo ali. Então, a gente tava, nesse momento, a aula estava sendo com unidade de medida, né? E aí, sim, a gente foi trabalhando muitas coisas. Construção da casa também, né? Ali, aí a gente teve a necessidade. Aí, no caso, a gente faz muito partir da necessidade no momento ali, né? Aí a gente estava necessitando de fazer uma casa, uma casazinha, para representar e fazer a gente estava no momento precisando de fazer tipo um espaço de recreação para os alunos, né? Na escola. E aí ele falou assim, a gente não, então vamos fazer, e aí ali todo mundo se juntou, né, junto com os professores, os alunos, pais de alunos, vamos construir. Aí mais uma vez a gente foi para a mata, com as madeiras, e ali os meninos colocando a mão na massa, aprendendo como é que faz, né? Porque hoje, né, na nossa comunidade, como eu já disse no início, a gente é um povo que tem muito contato, né, com o povo branco. Então, e aí a realidade de muitas, que a nossa escola ela atende vários alunos, né, de outras comunidades. E aí a gente se preocupa a passar esses conhecimentos para nossos alunos, para nossos jovens, para que ele não tire isso, né, da sua vivência. E aí a escola ela tem essa importância de manter, né, esses conhecimentos, de construir uma casa, de faxear uma casa, e de ter esses conhecimentos da lua mesmo, que a gente teve essa experiência na prática. Aí os meninos fazendo a construção de uma casa na escola. Mais Ah, uma vez, Alex, ela estava trocado mesmo, estava no lugar errado. Que é aquela lá que estão limpando, né? limpando, Tá. Desculpa, eu estava no lugar errado. Pode passar? Pode passar, pode. Aí, no caso, aí, voltando lá novamente no momento do ritual, né? Aí é o momento em que os alunos, os professores, junto com membros da comunidade, estão aí fazendo um beiju, né? Como eu já disse, né? No momento da cerimônia da lua cheia, a gente coleta o máximo de alimento para, no momento da lua cheia, ali a gente fazer a confraternização, né? De agradecimento, né? Porque a lua, ela orienta no momento do plantio, no momento da colheita, ela orienta, então, voltando lá no que eu tinha falado da lua. E aí é uma imagem dos meninos fazendo, né, o beiju. Pode passar, professor. Aí agora agora da casa, né? Aí faxina a casa que os meninos estavam fazendo era de palha, né? Porque antes a nossa moradia ela era de palha, fachada de palha. Então a gente procurou mostrar para os alunos que, apesar de termos hoje casa construída de alvenaria, mas a gente também tinha casa que nossos velhos usavam com palha, né? E aí a gente, quando a gente tinha necessidade de fazer esse espaço lá, então vamos fazer, então agora mostrar para os nossos alunos aí, que também, nosso povo também, antes de morar numa casa construída, de alvenaria, a gente morava numa casa de palha, então a gente fez esse momento também, já que estava fazendo a construção da casa, a gente mostrou para os alunos o fogão, né, ali também, nós temos a imagem. Pode passar, professor. Não, já acabou. Acabou, né? Bom, E isso.
Bom, então, assim, temos várias atividades desenvolvidas na escola, né, por nossos professores, a equipe de professores, que se preocupa muito em manter o conhecimento que é da comunidade, que é do dia a dia da comunidade, e fazer essa relação dessas práticas do dia a dia com o conhecimento escolar, que a gente chama de educação indígena, né? Educação escolar indígena, né? Então, a gente acredita que a gente faz essa educação escolar indígena trazendo o conhecimento que é da comunidade, que é do dia a dia da comunidade, para a escola, e vice-versa, da escola para a comunidade. Que a gente tem um ditado onde a gente diz que a escola é comunidade é escola. Então, tem momentos que a gente está aprendendo com a comunidade, mas tem momento também que a gente traz para a escola para poder fortalecer e não deixar acabar o conhecimento que é da comunidade na escola. Então, a gente faz essa dinâmica, a gente faz esses dois momentos, no caso, não é dois momentos, a gente busca atrelaçar esses dois conhecimentos de o que o aluno precisa para poder fazer, conhecer a leitura, a escrita, né, a linguagem, né, da escola não indígena, mas também ele não deixar de estar praticando o que é do seu dia a dia, o que é do seu povo. Bom, eu acredito que é isso, professora. As perguntas vão surgindo, a gente vai respondendo de acordo e acredito que é isso. Gratidão por esse espaço, por esse momento. Muito bom. Eu que agradeço, Alex. Foi muito bom a sua apresentação. A gente está quase chegando ao final do tempo da aula, na verdade, mas, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sim, 2 perguntas. Vai lá. Queria saber qual o grupo é o tronco linguístico do Pataxó e se o povo, os povos, né, dentro desse tronco linguístico, há muitas diferenças das práticas culturais, ou se são semelhantes às práticas culturais dentro do tronco linguístico que eles estão inseridos. Tá, ouviu? Deixa eu fazer logo a outra. Fala, qual é o seu nome mesmo? Tomé. Fala. Eu queria. Agora até esqueci de perguntar, estou focado na pergunta dele. Olha, como é que é para alguém que é dentro como se chama, aldeia, tribo, Aldeia. Para alguém que é de dentro dessa aldeia, se interessa por algum tipo de profissão, né, que exige toda essa, como é que a gente pode dizer, essa carga de conhecimento, né, que a gente cobra aqui fora por conta de temática, português, todas essas coisas. Como que é essa transição, assim? Tem muito? Você fala, caramba, eu quero fazer uma coisa fora, sabe? Como que é isso? Tem mais uma pergunta. As perguntas já e você responde logo junto. Diego. Eu percebi, porque eu utilizei isso também num projeto nosso recentemente, e vocês retomam bem a origem, né, para trabalhar a geometria, né, a questão dos palmos, para chegar na fundamentação. Né? Eu achei isso muito interessante, porque isso falta no trabalho da educação daqui. Né? Eu achei muito interessante. Vocês utilizam, então, assim, o ensino da matemática recorrentemente, utilizando os elementos, vocês, assim, tipo assim, se é uma divisão, os elementos do dia a dia, da cultura, como isso funciona? Deu para ouvir as 3 perguntas? Sim. Então, fala. Então, partindo da primeira pergunta, a gente é do povo do tronco linguístico Macro-G, que é da mesma família do povo Machacali, né, do parente que apresentou mais cedo, né, falando da sua realidade, da comunidade, sua escola. A gente é do mesmo tronco linguístico, né, do tronco Macro-G. Do tronco Macro-G, a gente tem ali os Pataxós, que é do meu povo, os Machacalis, os Malali. Aí, no caso do tronco linguístico, na região, o que ainda é sobrevivente somos nós, Pataxó, e os Machacalis, que é aqui o norte de Minas, que é um povo que a gente sempre estava em contato, né? Então, no extremo sul da Bahia e norte, o tronco Macro-G, nós temos apenas esses 2 povos. Os outros, infelizmente, uns foram extintos, né? E não existe mais.
E com relação à cultura, né, a prática cultural, ela se adequa ao ambiente, né? Por exemplo, o meu povo é um povo do litoral, né? A minha aldeia é no litoral. Então, a gente se adapta ao que está no litoral, diferente do povo machacali, que apesar da gente ser do mesmo tronco linguístico, né, de falar língua, o nosso idioma ele ser um pouco semelhante, tem coisas que o machacali fala que a gente entende. Aí tem coisas que a gente fala que os machacalis também entendem, porque o tronco linguístico é o mesmo, né? Mas as práticas ali do cultural é outra, né? Você vê que o povo machacali, eles conseguiram resguardar mais uma questão dos rezos, dos cantos. Então, eles é muito forte porque eles é um povo mais isolado, eles decidiram se isolar mais, se afastar mais. E nós ficamos ali com o litoral e tendo outra dinâmica de vivência. Então, ela depende, ela varia. Mesmo que o tronco linguístico seja o mesmo, mas o meu idioma, nem tudo que eu falo, o povo machacali fala. E nem tudo que o machacali fala, a gente fala. Mas tem momentos que a gente entende o que o outro está falando. E partindo da outra pergunta, né, que eu até me perdi agora, eu estava com a última do A rapaz. outra é sobre as profissões, né? O pessoal quer da aldeia, quer fazer uma profissão e sai da aldeia, né? Isso essa pergunta feita por é muito questionado aqui na nossa região também, né? Que muitos acham que da forma que a gente ensina, será que dá certo? Aí, no caso, aí vem a pergunta, né? Respondendo. A gente também, em momentos de conselhos, de reuniões, a gente se preocupa com um aluno que muitas das vezes também ele não quer somente ficar na comunidade, mas ele quer fazer um Enem, ele quer fazer um concurso público, muitas das vezes ele quer buscar um trabalho fora da aldeia, que depende desse conhecimento mais escolar, né? No caso de você aprender a matemática, o português, escrever, fazer um vestibular ou um Enem da forma que a avaliação nacional impõe, né? A gente preocupa com isso também, né? E a gente acaba também preparando nossos alunos para esses momentos, preparando na escrita, né, no português, os contextos históricos, não tão somente da comunidade, mas também da região. A gente se preocupa com isso também, né? Então, acredito que a gente consegue preparar nossos alunos para esses dois momentos, dele ele se formar no conhecimento que é da comunidade, que é do povo, da sua identidade, afirmando sua identidade, mas também a gente consegue, acredito eu, que a gente consegue formar os nossos alunos para ele buscar o conhecimento fora, né? De fazer uma faculdade fora que não seja na sua região, ou enfim, buscar outros horizontes, né? Tanto que a gente tem vários alunos da nossa comunidade, da nossa escola, que está fazendo enfermagem, que está fazendo odontologia, que está fazendo aí ciências biológicas. Então, assim, fazendo nutrição. Acredito que a gente consegue fazer esses dois conhecimentos para que preparar os nossos alunos, né, nossos jovens, não tão somente para a comunidade, mas para o mundo lá fora também. E a última, né? A gente consegue fazer esse diálogo, né, da matemática, porque a matemática ela está presente ali no dia a dia da comunidade, né? Então são linguagens que os nossos velhos têm, que a gente fica observando quando a gente passa a ter o conhecimento da escrita ali conhece as fórmulas matemáticas e tal, como é que funciona,
Mas se a gente for perceber, os nossos mais velhos ali já faz isso já na prática, né? E o que a gente faz é o quê? Pegar o que ele conhece na linguagem dele e mostrar para nossos alunos e que aquela mesma linguagem que ele está falando é essa forma no qual a escola, a gente fala muito de escola não indígena, né? Mas o que a escola convencional mostra, as fórmulas, divisão, então, não faz um cálculo ali, por exemplo, quando o nosso povo ele trabalha com a farinha, né? Produz a farinha e aí vai dividir por litro, né? E ali a divisão ela meio que não, eles têm uma estimativa ali de uma vasilha que dá mais ou menos 1 litro. Então ele pega ali aquela cuia ali, não, isso aqui é 1 litro. Aí vai despeja lá na vasilha. Então, se você for calcular o volume daquela vasilha ali, é praticamente a mesma de 1 litro, no qual no mundo não indígena tem, né, 1 litro como calculado, medida, tudo certinho ali. Que para nós não sei como aí é uma coisa que é quase que a gente não consegue explicar. Como é que aquela vasilha ali que o nosso ancião ali sabe, que ali aproximadamente ali a 1 litro, né? Então são coisas que a gente nem mesmo a gente consegue entender, porque se você for fazer o cálculo ali, aproxima muito próximo de 1 litro a vasilha que está utilizando. Das divisão, né, também, eles não usam a fórmula para calcular. É por uma experiência prática que eles já sabem que ali enfim, eu acho que me atrapalhei um pouco, mas a gente não consegue entender também será que como que ele já tivesse estudado isso há muito antes que a gente, né? A gente só faz pegar a linguagem dele e mostrar para o aluno que é praticamente a mesma coisa. Bom, acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Eu entendi. Conseguiu sim, foi ótimo. Gente, eu coloquei aí no chat a referência, né, da tese da Daniele Martins, que é uma tese que discute essa proposta, né, fez uma investigação sobre essa proposta curricular da Escola Pataxó de Barra Velha, em parceria com o Alex, né, e também mandei para o Vitor aí um artigo que nós publicamos, né, com uma parte dessa discussão da tese. E eu gostaria, né, de chamar a atenção para as duas apresentações, que o professor indígena, né, ele busca essa formação para fazer esse diálogo, mas é um professor que ele tem que ter um conhecimento muito mais amplo, porque se ele não tem um conhecimento profundo da sua cultura, ele não consegue dialogar com a sua comunidade, ele não consegue ser respeitado pela sua comunidade, ele não consegue ensinar, porque vocês viram aí, né? Não se ensina como pesca, né? Ensina. Então, assim, fazer essa relação aí, né? De pensar toda a arquitetura, né? Eu estou buscando aqui o exemplo aí da construção do centro, né? Para poder pensar toda essa arquitetura, ele não foi o professor que foi lá na sala e deixa buscar, faz os cálculos, ele tem que fazer junto com os alunos. Então, tem uma prática aí, né? Tem uma ancestralidade que ela não vai. Então, é um conhecimento muito mais amplo, né? E essa questão aí, né, de que eu faço se eu quiser eu lá de fora, dar essa ideia, né, sempre que pergunta isso, eu acho muito bacana, porque ele mostra o seguinte, olha, aprender matemática desse jeito, aprende, inclusive, a matemática que te faz passar no Enem. Exatamente, isso aí. Inclusive, aquela matemática de responder Enem, ela também, né, é contemplada. Realmente, hoje, o número de estudantes indígenas em diferentes profissões, né, aqui na UFMG mesmo, a gente tem na licenciatura, tem na medicina, tem no odonto, tem num monte de lugar, e tem uma particularidade na Escola Pataxó de Barra Velha, né, que eu não sei se vocês ainda estão, né, recebendo, mas recebe também alunos não indígenas, né? Recebia, não sei se ainda está recebendo, mas recebia alunos não indígenas que eram procurados por ser uma escola de referência em qualidade na região. Comentar um pouco sobre essa fala da professora, né?
que a gente, até o momento, a gente sempre trabalhou com os alunos indígenas, né, na nossa comunidade, preocupado com a formação dos nossos parentes. Mas só que na região, a gente mora na região a mais afastada do município, né, também, e a qualidade, bom, eles perceberam a qualidade, eu acredito eu, né, a qualidade de ensino no qual a gente estava atuando, e tivemos muita procura, né, de alunos das comunidades mais próximas, que não era indígena, para poder estudar na escola indígena, né? Foi uma discussão feita antes na comunidade, se aceitava ou não, né, porque era comunidade indígena, e como é que, e a gente sabe que a educação, a gente tem essa flexibilidade de entender que a educação é para todos, então, e quando a gente tinha o segmento do ensino médio, Fundamental 2 ensino médio, e as comunidades mais próximas não tinha, então eles procuraram a escola de Barra Velha, né? Tinha outra, Caraíva também ofertava o Fundamental 2, mais à frente outras escolas de ensino médio, mas muitos optaram de vir para a escola da gente, né? Então a gente aceitou com os termos, né, com as condições, dizendo, olha, vocês vai estudar numa escola indígena. E na escola indígena é assim que funciona, a gente trabalha dessa forma, com os conhecimentos que é da nossa realidade. A gente trabalha com um momento de rituais, e então, assim, você estudando na escola indígena era uma oportunidade que muitos também queriam, acredito eu, né? E aí, não, a gente vai junto também, participa dos momentos, mas aí algumas condições eram impostas também para alguns alunos não indígenas, né? E aí até hoje a gente ainda recebe muitos alunos, né, que ainda é não indígena com esses critérios, né, de vindo, participando das atividades. A gente ia abraçar o aluno indígena como um aluno indígena nosso. Ele ia fazer das mesmas atividades, ia participar das mesmas momentos de aula, só que a gente deixava em mente, né? Porque teve momentos que muitos, não querendo, acho que é até um pouco difícil falar disso, mas teve momentos em que teve pessoas que queriam estudar na escola indígena para poder usufruir das vagas, das cotas para indígena, né? Almejando lá futuramente a uma faculdade. Então, teve momentos que a escola ela foi alvo disso, né? De muitos alunos, de alguns alunos, não foram todos, de alguns alunos, pais de alunos, querer matricular o aluno na escola indígena para ter a conclusão na escola indígena, pensando que ele iria ter os mesmos direitos para uma cota para entrar na universidade, né? Que hoje a gente tem esse direito. Mas só que a gente deixava muito bem claro, né? Não, você vai estudar na escola indígena, praticar, ter os mesmos conhecimentos, mas para uma universidade, a cota, você não vai ter esse direito, deixando isso bem claro. E nisso, a gente achou que muitos iam desistir, né, e não queria mais estudar na escola indígena, e pelo contrário, muitos continuaram. Depois que concluíram o magistério, no caso era uma formação geral, né, a gente já trabalha aqui. Depois que concluíram o ensino médio, muitos dos nossos alunos vieram até a escola nos agradecer, agradecendo da forma que a gente ensinou, né? Porque eles conseguiram prestar o vestibular, eles conseguiram fazer o Enem, muitos estavam, né, já fazendo uma graduação. E foi o interessante que esses alunos, quando ele retorna para a gente, agradecendo que eles conseguiram entrar na universidade, que estava cursando, muitos foram direitos, outros foram administração, né, que como na região é turística, né, muitos trabalham com hotelaria, trabalham com restaurante, então muitos procuravam esses cursos, né, de administração, de coisa, e aí depois eles retornam para a gente, olha, agradece muito vocês, porque na região aqui a gente conseguiu, e então a gente percebe que a pergunta que foi feita aí pelo colega aí, viu que a forma que a gente ensinou não serviu só apenas para o nosso aluno indígena, mas o aluno não indígena, que também estudou com a gente, acredito que ele conseguiu almejar o objetivo dele, que era chegar na universidade.
Então é isso. O que que o não indígena pode aprender com a educação? O que que o professor não indígena pode aprender com a educação indígena, né? E esse é a mensagem importante da nossa aula de hoje. E a gente está no final, assim. Uhum. Pessoal, mais alguma pergunta? Então é isso. Vanessa, quer complementar mais alguma coisa, Alex? Não, eu quero só agradecer ao Alex, né, da Foi minha muito bom, Alex. e dizer assim que o Alex, né, vem com uma proposta de pesquisa no mestrado que aprofunda, né, essas experiências e é uma proposta de pesquisa para o ensino de matemática mesmo, né, nessa relação. Eu acho que vai ser um trabalho, com certeza, vai ser um trabalho de muita qualidade, né? E é isso, acho que a gente aprende muito com essa, né, de pensar outros modos, pensar as relações, né? A gente tem que pensar também, gente, que quando a gente, né, vai lá e fica ali o ano inteiro com um aluno só, né, só pensando no conteúdo, pensando no conteúdo, esse aluno não aprende tudo que a gente ensina, ou às vezes não aprende quase nada, mesmo que ele vá seguindo, né? Então, às vezes, a gente tem aquela ilusão, né, de que tudo que se propõe, né, de um currículo, ele está aprendendo. Não está também, né? Esse sucesso, às vezes, ele é de um momento. Então, eu vejo pensar, né, que a formação da matemática, ela vai além de uma reprodução de conteúdos que são selecionados para um determinado momento histórico, para um determinado grupo, mas que a educação é mais do que isso. É mais do que isso. A educação é mais do que uma seleção de conteúdos e tal. Eu acho que o que se aprende muito com a educação indígena é essa capacidade, né, que os indígenas tiveram de se apropriar de uma instituição que era extremamente colonizadora, autoritária, né, e fazer esse deslocamento, que é um deslocamento que não anula o que vem de fora, porque todos têm, né, essa consciência de que precisa desse diálogo, mas que mostra outros pilares, né? Quer dizer, o que move não é isso. Então, eu acho assim que essas referências que nós deixamos aí é muito interessante, que eles mostram como que é o caminho de um currículo que tem na base dele uma prática ritual, que é o ritual da lua cheia, né? Então, quer dizer, o que estrutura o currículo dessa escola é um ritual, e é a partir desse ritual que, inclusive, vai, né, se desdobrando até em disciplinas, né, do ensino de álgebra, de tudo isso, mas é o ritual que congrega. Por isso que todo mês tem um período em que vai para o mangue, faz isso, porque a escola ela está integrada. Então, é isso, eu acho que é um prazer muito grande, eu tenho muito orgulho, né, de estar junto com os Pataxó de Barra Velha, na retomada, né, lembrando que em 2009, quando eles entraram aqui para o FIEI, o ensino médio não tinha professor indígena, e eles vão fazendo essa retomada, cada turma que formava aqui, eles tiravam um grupo de não indígenas, até assumir a escola, né, na sua totalidade, não só nas disciplinas, como na gestão. E aí eles fazem essa virada, né, como diz, retoma mesmo, né? Legal. Muito bom. Então, Quero valeu. agradecer o espaço. Agradecer o espaço, né, o convite da Vanessa, o convite do professor. É uma satisfação da gente estar mostrando um pouco da nossa prática, né? Mostrar também que da forma que a gente ensina dá certo, que em alguns momentos a própria Secretaria de Estado, no caso da Bahia, né, às vezes faz algumas perguntas também duvidosas, achando que a nossa forma de ensinar não ensina, né? Mas a gente sempre está ali dizendo que não, a gente ensina assim, tem resultados, nós temos alunos aí que estão buscando outros horizontes, assim como fez a pergunta aqui, né? E além do mais, a gente está capacitando nossos parentes na nossa identidade, né? Afirmando a nossa identidade também. É isso, gratidão pelo espaço, né? Estamos aí para poder contribuir.
Valeu, muito obrigado, gente. Espero te conhecer pessoalmente, Alex. Com meu fone. Valeu, Tchau, gente. gente. Obrigado mesmo. Obrigada. Tchau, Até a Alex. próxima. Obrigada. Parabéns, viu? Boa noite. Palma, né? Boa noite. Valeu. Valeu, professor. Valeu.